Humorista, gaúcha, natural de Porto Alegre, a nossa convidada do Vênus Origens de hoje é a Carol Delgado, que descobriu sua paixão pelo humor ainda na infância, mas precisou passar por uns plot twists na vida até ingressar na comédia em 2019 e se tornar a mãe dos cornos. Seja bem-vinda ao Vênus Origens. Obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Só assim pra gente se encontrar e conversar por mais de 10 minutos, né? Exato, esse é o nosso chá da tarde. Exato. Já papeou aqui, contou as fofocas. Isso. Eu só te chamei aqui pra eu saber mais sobre a sua vida. Isso faz um mês que a gente não se via e agora a gente vai, acho que até mais de um mês. Faz mais de um mês que a gente não se vê. Mas eu te chamei aqui, a gente te chamou aqui, porque a gente vê você expondo muito da sua vida no palco, mas mais da sua vida atual do que as suas raízes em si. Eu não vejo você falando muito da sua família. Às vezes você fala da sua irmã e tal, a gente sabe que você tem irmã, mas a gente não sabe muito das suas raízes. No Sul, você é de Porto Alegre? Sim, sou de Porto Alegre. Como que é a estrutura da sua família? Conta um pouco pra mim. Eu vim de uma família bem tradicional, pai, mãe e uma mãe. Porque meu pai tinha... Mas é verdade. Aí que eu cresci com meu pai e minha mãe. E aí eu tenho uma irmã e tenho um irmão que é uma pulada de cerca do meu pai. Então, essa meio que é a estrutura familiar que a gente tem. Esse meu irmão, ele tem a idade da minha irmã. Quase como se eles fossem gêmeos. Porque meu pai engravidou a minha mãe e a amante simultaneamente, assim. E aí, meio que, tipo, essa estrutura familiar. Quando eu era criança, ele dizia assim, não, é porque eu tinha uma colega de trabalho que engravidou e ninguém quis assumir, o pai não quis assumir e eu fiz esse favor. E aí, a gente que é criança, né, não entende. Tinha esse irmão, assim, e tal. E ele convivia com vocês? Vocês conviviam juntos? Ele convivia. Ele passava finais de semana com a gente, chegou a morar com a gente uma época, e aí foi indo e vindo, assim, essa é mais ou menos a estrutura que eu tenho. E aí tem o resto da família, né, que é mais por parte de pai, assim, não tem... É tipo aquele, eu brinco que é o núcleo pobre da novela das 8. Então é tipo um monte de primo, um monte de tio, um monte de criança, e todo mundo se junta, é pagode, gritaria, churrasco, sabe? Então é esse mais ou menos a estrutura familiar, assim, que eu tenho. Você conheceu os seus avós? Paternos e maternos? Maternos eu não conheci, mas eu conheci quando era criança, mas eu não lembro, né? Então, faleceram antes. Mas eu tenho a minha avó paterna, que é uma figura muito importante na nossa família, assim, tipo, é a figura que liga todo mundo, né? Então eu cresci... A matriarca, então, assim. Exato, eu cresci todo domingo, a gente ia pra casa da minha avó pra almoçar, aí ia todo mundo, ia todos os tios, todas as primas e tal, e ali que a gente fazia a maioria das coisas. A minha avó, ela começou a trabalhar mesmo depois que o meu avô faleceu. Então, ela começou a fazer curso e tal, as coisas assim. Ela era massoterapeuta. Ela trabalhava numa clínica de massagem, de recuperação e tal, até quando eu botei o meu silicone, ela que fazia minhas drenagens e tal. Então, ela trabalhava nisso. Aí ela trabalhou até depois, né, mesmo na idade da aposentadoria, ela seguiu trabalhando para poder ajudar as outras pessoas da família, assim. E aí, agora há pouco só que ela parou de trabalhar. Há um tempo, mas ela faz isso. Hoje em dia ela faz pilates. Que fofa! Ela faz pilates às 2 da tarde. Depois quero ver foto da sua avózinha. Vou mostrar. Ela mora lá em Porto Alegre? Ela mora em Porto Alegre. Tem alguém na sua família que era do lado da comédia, ou pelo menos do teatro, das artes? Tem alguém que foi pra esse lado? Não. Eu tenho um tio que todo mundo, só que foi muito depois de um tempo, assim, todo mundo considera o meu tio o maluco da família. Sabe aquela pessoa que você fala, aquele ali... Porque ele trabalhou a vida inteira, assim, né, certinho e tal. E aí ele pegou uma rescisão numa empresa, que ele terminou, falou, eu vou me mudar pro Nordeste. E largou tudo, mora na Praia da Pipa. E ele, hoje em dia, é DJ. Então, ele inventava empreitadas, assim, do tipo, agora eu quero ser DJ, agora eu quero fazer tal coisa. E aí, quando eu comecei a crescer, todo mundo falava assim, nossa, a Carol é igual o Kiko. Carol é igual o Kiko, ela inventa umas coisas que ela quer fazer... E aí é o mais perto que eu tenho esse tio que ele mora na Praia da Pipa e ele é DJ, ele tem 60 anos, eu acho. Caramba. 50 e Só poucos. pelo fato de ele usar bem o livre-arbítrio dele, te comparam a ele. Exato. Tá. Pra fazer assim, eu quero fazer o que quiser.
é a Carol, porque o resto da minha família, todo mundo é... Eu tenho muitas histórias com as minhas primas e tal também. E eu falo muito pouco também, porque às vezes... Porque todas elas trabalham em profissões muito tradicionais. Então, eu tenho uma prima que é engenheira química, a minha irmã é médica, uma outra prima minha trabalha no meio corporativo, né, com recursos humanos. Aí eu tenho uma outra prima que tem um estúdio de neodesigner. Então, todas elas têm um primo que é concursado. Então, assim, todos eles têm profissões bem tradicionais, assim. E aí, às vezes eu tenho medo de ridicularizar um tanto e a galera sabe quem é, né? Uma vez eu contei uma história que eu tinha uma banda na infância. Quem tinha uma banda? Eu e minhas primas. A gente tinha uma banda. Pensa assim, o caos, né? E aí, na infância, assim, adolescência, chamava Black Girls. Porque na nossa cabeça era Dark Girls, de roqueiras. Só que a tradução é negras, né? Exato. A gente não sabia. Poxa, nenhuma negra. Amores, são minhas irmãs. Primas! Exato. Amores, são minhas primas. Depois que a gente cresceu e se deu conta, né? Virou muito meme nossa, assim. E eu contei isso uma vez no palco. Contei algumas vezes. E aí uma prima minha, que é engenheira química, tava numa reunião. Assim, por né, Google Meets, assim. E aí falando... E aí uma pessoa levantou a mão na reunião, ela explicando uma coisa. Aí ela, né, pode falar. Desmutou. Ela... Você que era das Black Girls... Então, o que você conta no palco, às vezes, reflete na sua família. Aí eu dou, às vezes, uma segurada, dependendo, assim, porque, sei lá, 5 pessoas veem meus vídeos, eu não tenho a dimensão da coisa. E aí, às vezes, isso vai pro mundo real. Nunca falei nada que fosse prejudicar, então, negativamente, mas só da pessoa levantar e falar, você é das Black Girls, eu já fiquei me sentindo meio mal, sabe? Tipo, ai, coitada da minha prima. Às vezes ela não queria reviver essa história, né? Às vezes ela não queria ser conhecida da empresa dela de petróleo, porque é tudo que eu sei sobre engenharia química, né? Mas como a Black Girls. Elas levam numa boa, dou super risada, mas eu sempre dou uma seguradinha, assim, quando eu vou falar, caçoando, né, da família. Então, como eu tenho poucos lugares que eu falo realmente sério, acabo não falando, assim. O que a sua relação com seus irmãos ajudou? Como é que isso ajudou a te formar? Quem você é? Porque, por exemplo, eu tenho um irmão mais velho também, e quando eu nasci, ele sempre quis um amigo, uma amiga, e aí ele me ensinava tudo que ele queria que eu brincasse com ele. Então ele me ensinou a jogar bola, ele me ensinou a jogar videogame, ele me ensinou a fazer embaixadinha. Muitas das habilidades que eu tenho hoje foi graças ao meu irmão. O que seus irmãos te ensinaram ou que você ensinou pra eles? A minha irmã é mais nova, ela é 4 anos mais nova, meu irmão também. A minha irmã, ela é o meu vínculo maior, assim, né, de todo âmbitos familiares até hoje. E ela, só que a gente, quando era criança, minha irmã sempre foi muito nerd. Muito, 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 muito. E eu, nossa, pra fazer um trabalho da aula era um suplício. Então a gente, por muito tempo, não se bicava tanto assim, sabe? Tipo, demorou um tempo pra gente... Só que o fato dela, depois de um tempo, ter sido essa jovem nerd... me moldou muito, porque ela começou a me apresentar as coisas, eu mais velha, me apresentar algumas coisas que eu não conhecia de estudo, de vida, de um monte de coisa, assim, sabe? Então, geralmente a gente fazia essa troca, assim, a minha irmã me ensinou a ser muito mais responsável também, sabe? E eu mais velha, imagina, completamente espervitada, sem querer nada da vida, e ela, a minha irmã, passou em medicina com 17 anos, né, na federal. Nossa. Tipo, ela focou, vindo de escola pública e passou. Então, ela sempre foi muito focada. E aí, eu sempre tentei aprender muito, assim, com esse lado dela, sabe? E eu acho que, pra ela, as coisas que talvez tenha aprendido comigo, ou que as coisas que moldam muito a nossa relação, é o fato dela aprender a ser um pouco mais tranquila na vida comigo, sabe? Às vezes ela me conta uma coisa e eu falo... Esses dias ela tava falando, ai, mas eu não tenho... Ela comprou um carro. E ela falou, mas eu gastei toda a minha reserva de emergência, agora como é que eu vou viver? Eu falei, você acha que eu vivo com reserva de emergência? Olha como eu tô. Olha, eu tô viva. Amanhã a gente só Deus sabe. Ela, se acontecer alguma coisa, a gente dá um jeito. Então... A ter menos pressão, assim, se tem que ensinar pra ela. Elas colocam muita pressão, assim, então eu acho que faz esse balanceamento, sabe? Meu irmão é mais parecido comigo. Assim, Inconsequente, assim. mas hoje em dia ele tá mais tranquilo. Ele faz o quê?
Então, o meu irmão, acho que ele trabalha na área da tecnologia, porque eu nunca entendo muito bem essa área, né? Então, se a pessoa trabalha com de TI a engenharia, pra mim é tipo... Área da tecnologia. Exato. E você tem uma tatuagem pra sua irmã, não tem? Tem aqui a data de nascimento dela. Exato. Bem essa aqui do rosto. Bem a do rosto, aham. Por que você decidiu tatuar aí a data dela? Porque, primeiro que eu queria fazer uma tatuagem e na cara. As coisas que a gente inventa na vida. Aí eu queria fazer uma coisa que eu não fosse me arrepender nunca. Aí eu pensei em botar a data de nascimento dela. E você contou pra ela antes? Não. Quando ela viu, ela só falou: você sabe que eu nunca vou fazer uma assim, né? Você pode esquecer que Você sabe que... não é recíproco. Você sabe que eu nunca vou tatuar minha cara por você, né? E as pessoas perguntam o que significa essa tatuagem? Sim, às vezes as pessoas me dão um aniversário. Feliz aniversário, dia 19/10. Porque acham que é minha data de nascimento. Aí eu falo... Você tem que lançar um especial, que seja dia 19/10 e o flyer já vai estar pronto. Já. eu vou deixar assim, ó. Uhum. Aí eu só escrevo aqui, assista, hein? Exato. Tudo 19/10, seus lançamentos. Só vai trocando. Assista, hein? Compre, hein? E como é que era a sua relação com seus pais? A sua criação, ela foi mais baseada nessa coisa de educação positiva ou mais de impositiva? Então, a gente cresceu num meio muito caótico de pobreza extrema, assim. Então, a gente via ocupação, era o caos. Então, assim, era meio que um modo sobrevivência de todas as pessoas envolvidas, assim, né, da família. Então, não tinha muita educação positiva, assim, era faz o que tem que fazer e é isso, sabe? O meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito rude, digamos assim, né? Nunca foi uma pessoa amorosa e tal. Mais não sei frio. O quê. Mais frio. Minha mãe também. Assim, minha mãe, ela é uma pessoa que ela demonstra amor, assim, tipo, passando um café, de outras formas. É mais prática. É mais prática. E meu pai sempre vivendo a vida dele, as coisas dele, assim, e aí ele e minha mãe eram muito mais problemas na relação com eles do que o envolvimento com os filhos, assim. Então, essa parte meio que de, tipo, de educação positiva e tal, não era o forte, assim, né? Então, a gente sempre foi no modo de sobrevivência, modo de ir, assim, passou, não faz mais nada com essa obrigação. Nem tinha esse assunto, né? Nunca, na nossa família, nunca nem existiu, assim, agora nas novas gerações, né, eu tenho uma tia que é pedagoga, então ela já criou de uma maneira diferente, né, tem uma tia que é professora e tal, ela já criou, da própria família, assim, a gente via que a minha prima, por exemplo, ela é criada de uma maneira diferente da gente, então, porque o contato com isso muda muito quando você lida, né, e aí minha família... Sim, o ambiente influencia muito em como você vai crescer. Exato. Então, a gente foi muito criado, assim, na brutalidade mesmo. E é isso. Aí eu acho que dessa firmeza, dessa brutalidade, assim, que veio brutalidade também... não violenta, né, que você disse. Isso também. Né? A família... também apanhei. Exato. E tô ótima. Eu tô bem, a pessoa assim, né, com uma tatuagem na testa. Eu apanhei e tô bem. Eu sou completamente perturbada. Fazendo show, contando que foi enganada por um bruxo. Ótima. Isso aí, vai, galera. Sigam firme. Ai, cara. E é isso aí. Enfim, aquela família. A criação que a gente teve... É uma criação bem anos 30 90. anos. Exato. Entendeu? Então, mas era isso, assim, de gritos e, né, trancos e barrancos, aquela loucura. Então, a gente sobrevivia ali no caos, mas a gente também aprendia que depois de, quando a gente vai crescendo, já vendo, eu acho que não era pra ser assim, né, a educação. Mas a minha avó era uma figura muito amorosa, né, com a gente. Então, a gente também tinha outras referências, né, dentro da própria família de cuidado, de amor e tal, que a gente levava pra frente, assim. E o que você escolheu como profissão antes da comédia? Então, quando eu saí da escola, eu fui direto trabalhar. Porque eu não sabia... Eu queria fazer jornalismo. Tipo assim, era uma coisa... eu quero fazer jornalismo. Só que eu não passei no vestibular, né? Na federal.
Aí eu fui trabalhei no comércio, muitos anos trabalhei em shopping. Uhum. Aí eu fui fazendo coisas, assim, tipo, eu tentei fazer faculdade de administração, não gostei, fiz faculdade de educação física, não deu. Aí fui indo, assim, até que eu tava bem infiltrada, assim, em questões de centro acadêmico dentro da escola também, depois, né, de outras coisas. E aí eu entrei na faculdade de políticas públicas. Uhum. Porque, enfim, ter vindo de uma família bem humilde também, aquela coisa de transformação da realidade e tal, aquela coisa bem ideológica. Aí eu fui fazer faculdade, aí foi o que eu decidi, eu fazer faculdade de políticas públicas. Aí eu trabalhava nisso antes de entrar na comédia. Você falou que saiu da escola e foi direto trabalhar, mas eu não te perguntei como que você era na escola? Eu era péssima. Nossa senhora, eu era... Você era popular, não era excluída? Não, eu Sofria bullying? sofria bullying. Porque acho que todo mundo sofria bullying, né, na escola. Tipo, a não ser que Sim. você fosse aquela 1% daquela pessoa. Mas como comediante, você pode ter certeza que a pessoa sofria bullying. Porque esse a formação acadêmica do comediante, né? Uhum. Sofrer bullying na escola. Isso que formou o caráter do comediante. Exato. Então, eu sofria muito bullying na escola, mas eu também botava um terror, assim, né? Então, eu não deixava. A galera ria de mim, eu falava, mas você também não sei o quê. Aí eu dava uma causada. Aí minha mãe era chamada Você várias ia pra vezes na diretoria? escola. Uhum. Aí levava bilhete, eu rasgava o bilhete e mandava pra minha mãe. E as notas não eram boas? Não, minhas notas eram um suplício. Assim, eu era boa em história. Eu era muito boa em história. Eu adorava história. Ia super bem, mas era assim, história 9. O resto... 2. Mas nunca rodei. Eu sempre me mantive na média. Me esforçava pra sair na média, assim. Mas física, química, mas eu fui muito conversadeira. E aí... E você acha que o fato da sua vida, assim, ter sido um pouco difícil e você ter que lidar da mesma maneira, isso ajudou com que na comédia você risse das suas próprias tragédias? Eu acho que sim, porque eu falo muito isso em terapia. Ai, terapeutizando. Hoje a sua terapia é aqui comigo. Eu falo isso em terapia, que a comediante surgiu assim, nesse caos, né? Porque você tava em casa, era um caos, e não tem dinheiro, e não sabe o que vai, não sei o quê. E aí, aquele caso, então, eu gostava muito de estar na escola, porque apesar do tumulto da escola, eu ali dominava. Sim. Eu fazia umas piadoca, eu tinha meus amigos, eu transformava aquilo ali numa micro-realidade, a verdade ali. A parte ali, né? Exato, Da sua vida então eu que... fingia que aquela minha vida nem existia. A pessoa perguntava à sua família, tudo ótimo, tudo incrível, tudo. Quando eu me formei, depois de muito tempo, minha melhor amiga de escola, que andou comigo na escola a vida inteira, terminou e falou, mas como é que você me falou que tinha problema em casa? Eu falei, não queria falar sobre isso. Porque eu queria... Esquecer. Então eu criava essa... Não era nem uma personagem, mas era só, tipo, uma realidade nova pra meu The Sims da própria vida, pra ver ali. Aí eu acho que essa dualidade, assim, de passar pelo problema e rir e criar, né, resiliência, eu acho que me tornou comediante antes mesmo de eu subir pro palco, sabe? Porque eu sempre tive essa facilidade de... Até quando as pessoas se levam muito a sério, eu fico muito assustada, assim, sabe? Eu fico tipo, nossa, mas por que você se leva tanto a sério, assim? Tipo, tudo que acontece de desgraça, tanto, né, nesse meu último relacionamento que eu falo no show, em 2 dias eu fazia uma story no Close Friends chorando, no outro tava rindo muito. No outro saía um flyer do novo show. Exato. E aí, né, que, claro, a gente tem que falar disso também de uma maneira séria, né? Terapia e resolver. Mas eu acho que também não levar os problemas tão pesados me salvou muito. Eu acho que é uma via importante, sabe? E você tá no espectro autista. Isso. E você você percebia isso desde a infância? Era uma coisa que algum parente falava ou nunca foi falado sobre isso? Então, quando eu era criança, a gente também não falava muito sobre isso, né? A gente tinha outras definições, né, do espectro autista. E só que na escola eu era muito diferente das crianças, né? Eu tinha muito tive atraso de fala, atraso de várias coisas, né? Cognitivo, de desempenho. Sério? E aí, meus pais não sabiam bem o que era. Meu pai achava que era porque eu entrei muito cedo na escola. Aí tinha gente que dizia que era porque eu não tinha feito pré-escola. Então, tinha essa questão, assim, dentro, né? Aí, depois de um tempo, surgiu o TDAH. Então, provavelmente ela tem TDAH, tem dislexia. E assim foi indo. E quando chegou na adolescência, passou por um diagnóstico, não, ela é bipolar.
E aí, a gente foi navegando entre esses diagnósticos até chegar. Uhum. E aí, quando tu vai fazer o diagnóstico, né, na vida adulta, também você precisa não só do teu depoimento e de testes também, né, mas precisa dos relatos familiares. E, assim, os relatos familiares da minha família 100% eram tipo, ai, sim. Porque eu era uma criança muito isolada, né, eu não brincava com as pessoas, crianças, assim. Eu ficava só empilhando minhas bonecas e não queria que ninguém tocasse, muito pragmática, muito, sabe? Uhum. E aí. Não socializava tanto com outras crianças, assim. Ficava Exato. no seu mundinho. Exato. Hoje é um dos fatores de diagnóstico do espectro autista. Sim. Só que na época a gente não conhecia tanto, assim. Então, quando eu tive o diagnóstico, que a gente começou a rever. Minha mãe, por exemplo, teve que ficar muito tempo isolada comigo. E a minha mãe achava que era normal até ela ter a segunda filha. E ver que na segunda filha tudo foi mais, não digo tranquilo, mas foi mais tradicional, né? Saía com a criança, chorava normal, voltava um pouquinho. Mas eu não podia sair na rua, que gritava. E era bem, né, dramático. Então... Porque quebrava, era uma quebra de rotina ali. Exato. Aí quando eu saía, depois eu voltava e eu dormia, tipo, 2 dias seguidos. E minha mãe ficava... Tinha gastado toda a energia, bateria. A minha mãe disse que ela ia com o espelhinho, assim, sabe? Botar no meu nariz e eu estava respirando. Porque ela ficava, tipo, não é possível que uma criança durma, tipo assim, 2 dias seguidos depois de, sei lá, ir no parque e voltar. E eram essas coisinhas, assim, que faziam que formavam, né? Só que hoje em dia a gente tem, ainda bem, uma informação melhor e um diagnóstico, né? Mais preciso do espectro autista, que tem vários níveis, né? Então a gente vai... E o diagnóstico de bipolar veio porque não tinha diagnosticado como autista? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Porque como o autismo também tem níveis de Down, né? Então você faz alguma coisa, tipo, você sai, você vai numa festa, aí você volta, e aí aquilo te dá muito... Uma exaustão, né? tipo, mental, assim, e aí você acaba, tipo, shutdown, que a gente chama, que você, tipo, né, tipo, desliga. Seu cérebro desliga, então você fica parada, deitada. E aí esse desligar, ficar parada, deitada, querer ficar deitada, era muito vezes lido como depressão. Então, como eu tinha momentos que eu tava ok, e tinha momentos que eu tava, liam como estado de mania e estado depressivo. Isso. Então, tinha essa confusão. Só que quando eu tava deitada, tipo, eu não sentia tristeza. Tipo, eu não sentia melancolia. Eu fui falar isso pra uma psicóloga, que foi a partir dela que começou a vir. Ela falou, bom, porque a gente tava sempre aumentando o nível de antidepressivo e nunca melhorava. E aí eu falava, mas é que eu não tô triste, tipo, eu não tô melancólica, eu não, sabe? Eu tô exaurida. Exato, tipo, e aí ela ficou tipo, então a gente pode estar entrando em outro caminho. E aí foi quando a gente começou a entender. Você começou a terapia com quantos anos? Acho que os 25. Então isso já na fase da vida adulta. Achei que ainda na adolescência. Você escolhe a comédia em que momento? Quando eu tinha 12 anos, na escola a gente brincava de fantoche, no intervalo. E aí a gente pegava um fantoche e brincava assim, tipo, fazia um teatrinho para as outras crianças no recreio. E aí eu fazia. E era 5 minutos, 3 minutos para cada um. Quase um open mic. Aí eu fazia. E aí, quando eu fazia, ninguém mais queria fazer. Eu falava, não, deixa ela fazer, deixa a Ana, né? Eu era a Ana na escola, né? E aí eu fazia, todo mundo ria muito, eu me divertia muito. Aí um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, quando eu crescer eu vou ser comediante. Minha mãe falou, cala a boca, comediante. E tinha tido uma referência mesmo, não era algo que fosse, né? Tudo era muito de filme e não tinha muitas possibilidades. E nem muitas mulheres comediantes, assim, aqui no Brasil. Exato, não tinha muita coisa, né? Então, quando surgiu o Comédia MTV, que tinha Tatá, Dani Calabresa, pensei, isso é uma possibilidade. Só que, ao mesmo tempo, era muito difícil, porque eu também trabalhava no shopping, não tinha, assim, uma realidade que eu pudesse estar no Rio de Janeiro tentando alguma coisa. Largar tudo e ir pro palco, né? Exato. Aí eu fui botando no bolso. Aí lá pelos 27, que a minha irmã se formou em... Porque quando a minha irmã tava fazendo medicina, eu morava com ela. Ela saiu da casa dos seus pais? Isso. Eu e ela saímos antes. Então a gente morava juntas. E aí eu apoiava ela financeiramente, porque ela estava numa federal, né? Então a gente se apoiava ali.
Então, quando ela se formou, eu tava numa crise existencial de que era o meu sonho ser artista, ser comediante, e eu nunca pude realizar. Só que eu já tava me sentindo velha. Do tipo, eu já tô velha. Essas coisas que consegue a mulher jovem, né? Eu já tô, tipo assim, até eu fazer sucesso, eu já tô acabada. Aquelas coisas que a gente põe na cabeça. E aí, eu mal, assim, da cabeça, com uns 27, eu acho. E aí minha irmã falou, larga tudo. Tipo, larga esse teu emprego, larga, eu te sustento aqui, tipo, tu ganha aqui 1.000 e pouco. Fica aqui em casa, tipo, né? Ela tinha acabado de se formar, eu te sustento, vai fazer as coisas. E aí foi bem na época que a Bruna Luise começou a ganhar uma visibilidade. Ela não tinha estourado tanto, mas ela tinha ganhado uma visibilidade. E aí eu fui no show dela e pensei, porque eu já conhecia stand-up, só que eu nunca tinha me visto fazendo. Então quando eu vi a Bruna Luise, eu falei, isso aqui eu consigo fazer. Tipo, tá. Isso é possível pra mim, né? Tipo, eu consigo subir no palco e falar esses absurdos, tipo... E aí, a partir dela, que eu comecei a buscar fazer. Aí eu fui no mesmo comedy que eu vi o show dela, e eu falei, como posso fazer show? Aí, aqui tem show e tal. Aí logo quando eu comecei, entrou a pandemia. Nossa, foi nesse momento? Então não faz muitos anos que você tá na comédia? Não, foi tipo 2019. Caramba! Que comecei a fazer palco. Uhum. E aí entrou pandemia. Aí, 2018, eu já tinha tava fazendo vídeos pra internet. Tipo, YouTube, que hoje tá arquivadíssimo. E a gente vai abrir aqui no Vênus Origens hoje pra vocês, Arquivo o canal da Carol. confidencial. Aí você começou a fazer vídeo pro YouTube. Isso. E depois da pandemia que você foi pros palcos em si. Foi nessa transição, assim, eu fiz um pouquinho antes, aí fechou. Aí depois eu ia fazendo entre as aberturas, né? Tipo, agora é lockdown médio, lockdown total, aí, tipo, lockdown médio. Era horrível, foi tipo, mas foi uma época que foi bom pra formar a casca, assim, a gente fazia... Eu fiz stand-up pra carro, né? Você fez naquela época que, tipo, risada era buzina. Como chamava o show? Drive-in. Acho que era drive-in. Né? E aí eu fazia, era a buzina. Era risada. Nossa, suas primeiras experiências com show foi pra carro, cara. Nossa, foi horrível. É difícil? Olha onde nós chegamos. Legal. Foi a casca criada. Exatamente. Cara, mas eu queria voltar ainda na sua fase de adolescência, pré-construção desses textos. Também queria entender o que as suas raízes gaúchas ajudaram na construção de um texto de comédia, né? O que você ainda mantém da cultura do Sul? Aqui eu vinha com lenço, que eu falei que eu vim com lenço de gaúcho. Ela chegou explicando, gente, que ela tava com um lenço bem de gaúcho. E com a bota. Eu falei, uma alusão. Uma origem, porque... Cabeça. Então, quando eu comecei lá no Sul, né? E uma das coisas mais, assim, que eu acho que a gente carrega, que eu notei muito andando, é a linguagem. Acho que a linguagem diz muito sobre onde você e o que você sente, e como aquela localidade sente. Porque quando eu vim pra São Paulo, eu pensava assim, eu falava algumas coisas, a galera não ria, eu falava, mas como se lá isso é tão engraçado? Aí as pessoas, não, mas essa palavra não tem aqui. Aí eu, tá. Só que às vezes não tem a mesma gíria, porque as pessoas não sentem da mesma maneira, da mesma intensidade, da mesma, né? Não tem o mesmo senso de humor também, às vezes regional mesmo. É regional. E gaúcho ri muito de gaúcho. A gente tem uma cultura muito forte, né, dentro da cultura tradicionalista e não só, mas tipo dentro de uma cultura bairrista. Então a gente tem, todo lugar tem, né? Todo lugar é bairrista, todo lugar mas a gente consome muito o nosso próprio artistas, a própria música, tanto que tem uma categoria que é rock gaúcho, que são bandas de rock que às vezes não sobem, não estouram nacionalmente, mas tem Cachorro Grande, tem TNT, várias bandas que surgiram, né, e que não ganharam. A gente tem a Fresno, que é o nosso orgulho, ganhou, né, também. Projeção nacional. A gente tem algumas bandas que não tiveram projeção nacional, mas que para nós são muito importantes. Então a gente consome muito nós. E isso funciona pra comédia também. Então, quando eu fazia comédia no Rio Grande do Sul, eu fazia muito humor
do Rio Grande do Sul. Eu falava muito das nossas coisas, das nossas comidas, das nossas bebidas, dos nossos rolês, das nossas gírias. E quando eu subi, né, eu parei, né, de fazer, porque você acaba não fazia parte mais daquilo que eu almejava, né? Então, tipo, pra você fazer outras coisas, outras pessoas têm que te conhecer, você tem que falar uma língua mais universal. Uhum. Mas geralmente eu acho que a língua, assim, essas coisas, eu carrego muito de ter vindo do Rio Grande do Sul, assim. Eu acho que talvez o meu jeito mais direto, mais, sabe? Também venha um pouquinho, assim, tipo, da linguagem gaúcha, sabe? Tem alguma tradição gaúcha que você manteve? Tomo chimarrão. Você toma? Eu tomo chimarrão. Aqui mesmo? Aqui é mais difícil de ter. Mas tem mercados que são gaúchos que tem pra vender, assim. Eu acho que tomar chimarrão é uma cultura que eu sinto muita falta aqui, é o churrasco de domingo. Lá tem mais, né? Lá é, assim, todo domingo alguém Sim. vai estar fazendo churrasco, tipo, ou dos seus amigos, ou da sua Sim. família. Você vai ter algum churrasco pra comer, com certeza. Você pode preparar uma maionese e levar, que em algum lugar você vai ter. Então, a gente tem muito essa cultura da folga, o descanso do churrasco do E de juntar a família, assim, juntar os amigos. juntar a família, juntar os amigos, juntar... Quando eu vim pra São Paulo, foi uma das coisas que eu mais senti falta. Uhum. Porque minha família faz muito isso, né? Aí eu tenho um padrinho, meu Dindo, ele é essa pessoa que gosta de reunir, aí bebe, grita, isso aqui, sabe? Então a gente tem essa cultura muito forte, sabe? Então essa é uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, dentro da tradição gaúcha, né? E aí eu trago o chimarrão, geralmente, é uma coisa que eu gosto muito. O que você acha que tem de maior diferença cultural entre Porto Alegre e São Paulo? Eu acho que... Morando nos dois lugares, assim. Sabe que as pessoas acham que, tipo, gaúcho é muito frio e tal. Eu acho que gaúcho é só direto. Uhum. Por exemplo, você vai falar assim, amiga, às 7 horas tô aí. Ok. Nossa, que grossa. Nossa, que grossa. Não, assim, ok. Uhum. Eu te espero. É tipo assim, ok, te espero aqui para continuarmos conversando. Sim. É mais direto. E aí, acho que a galera lê mais como frieza, dependendo. E eu não acho que gaúcho é frio. Eu acho que a gente se reúne muito. Isso eu sinto muita falta. Porque acho que aqui em São Paulo também tudo é muito longe. Sim. Tudo é muito difícil, muito... Sabe? Eu fui pro Sul também, ano passado, algumas vezes, e eu percebi que eles se reúnem mais, assim, o mesmo grupo de amigos sai todo final de semana, e eu fiquei meio abismada, do tipo, na vida adulta vocês conseguem sair, vocês, todo final de semana, o mesmo grupo. Exato, porque acho que o que a favorece não tem tanta distância em trânsito, favorece muito. Favorece que tem a cultura do descanso, que em São Paulo não tem. Tipo, seus amigos vão estar todos trabalhando, ou... eu... Mesmo que trabalhe de CLT. Não, mas eu tô fazendo alguma coisa, eu tô fazendo um bolo de pote, que seja. A galera tá fazendo... E lá a gente tem muito essa cultura do, não, domingo é domingo. Tipo, sextou, só segunda ou depois de novo. Lá tudo fecha mais cedo. Uhum. Então, domingo, pouquíssimas coisas abrem. Então, eu sinto... Quando eu vou pro sul de novo, eu sinto que eu tô indo num spa. Uhum. Assim, e eu acho que também tem a cultura da culinária. Lá é muito forte. Tipo, a comida, muita comida. Eu gostei de galeto, hein? Ai, galeto é muito bom. Galeto com a polentinha. Nossa, eu comi. Nossa, muito bom. Porque a gente tem essa cultura do... Aqui, por exemplo, quando você vai na casa de um amigo, você chega na casa do amigo e fala, amigo, você quer um café? Você quer uma água? E eu já aprendi isso. Tipo, quando você vai na casa do seu amigo, não necessariamente ele vai te servir algo. Uhum. E ok. Aqui, você diz. E tudo bem, tipo, aprendi isso. Mas lá é tipo, meu amigo vem aqui. Você vai comprar uma cuca, o pão, um queijo, requeijão, nata, chimia, não sei o que, um bolo. Aí você vai fazer... E aí, tipo, o seu amigo vai chegar e você fala, amiga, desculpa, hoje não tinha muita coisa aqui, sabe? E tem uma mesa completa. Exato. Aqui é verdade. Às vezes a pessoa não te oferece uma água, né? E aqui, por exemplo, lá tem muita comilança. Tem o café colonial. Você paga, tipo, um valor e você come e bebe à vontade salgadinhos. Eu tenho uma amiga paulista que ela falou assim, seria um sonho que se tivesse, tipo assim, um rodízio, só café da manhã, salgados e bolos. Você paga um preço e eu falo, mas existe isso. Chama café colonial. Sim. Mas realmente é diferente mesmo. Mas, por exemplo, em Minas já é mais parecido até com o Sul. Ninguém vai na casa de ninguém sem
sem comer nada. Eu sinto que o mineiro tem essa cultura da comilança também, né? É. Tipo, de você ir, ele te servir um bolo, te servir não sei o quê. Ser mais... Mas o mineiro é mais... O mineiro faz a amizade mais fácil, eu acho, que o gaúcho. É, Porque o gaúcho, tipo, você tem seus amigos que você sai sempre, mas esses Sim. amigos que você sai sempre. Pra você ganhar a confiança de um gaúcho... sim. É verdade. Eu tenho um grupo de amigas que a gente se conheceu pela internet, mas se vê todo ano há muitos anos. E uma é mineira, aí uma é gaúcha, aí uma do interior, aí eu sou paulista. Então é muito engraçado o choque cultural quando a gente se encontra. E a gente sempre escolhe um estado agora pra gente se ver. Ai, que legal! Então, a gente vai pra Minas, vai na casa dessa amiga, aí vai pro Ai, sul, que vai na legal. casa dessa amiga. Elas vêm pra cá, vêm na minha casa. Então fica muito... Dá pra ver essas diferenças, sabe? De como são anfitriões diferentes. É, muito diferente. É. Tipo, Mas todos pra mim foram ótimos até agora. que a gente acaba viajando muito, né? Você, tipo, acaba vendo como cada um é diferente, mas tem todo mundo, tipo, uma coisa que difere que pode acrescentar, assim. Uhum. Quando eu vim pra cá, pra São Paulo, eu vim muito triste. Porque, enfim, deixa todo mundo lá, né, e tal. Você veio em que ano? Eu vim em 2022. Depois eu me abri um pouco mais pra ver as coisas boas também que podem acrescentar, sabe? Além das que eu perdi. A gente vê Sim. muito, né, da perda do tipo, putz, deixei minha família lá, sabe? Tipo, até você pensa assim, sei lá, a minha avó tá com 80 anos, né, 80 e poucos. Então isso começa a bater muito, assim, né? Sim. Tipo, A gente aqui no Vênus escuta muita história da galera que veio do sul pra morar pra cá e se sente culpada das coisas que tá podendo viver aqui em São Paulo e a família às vezes não, sabe? Sente culpa de estar crescendo profissionalmente, sente culpa de estar tendo outras oportunidades que só acontecem por aqui, meio que no Sudeste. e a gente E a família lembra, não. E a gente lembra também muito. Eu fui pra Portugal início do ano e lá a minha família é muito católica, né? Uhum. Então, todo lugar que eu ia, eu lembrava muito da minha avó. Porque minha avó é muito católica. Minha avó é católica fervorosa, assim. E ela tem todo o altarzinho dela e tal. Tem as nossas fotinhas no altar. Uma coisa bem latina, assim, sabe? Sim. E aí todo lugar... E Portugal né? A igreja católica é muito forte. Então Sim. tem muita igreja bonita. Você pensa, Lindas. nossa, por que minha avó não tá aqui e tal? A gente acaba pensando muito, né? Tipo, acaba pensando muito. Da oportunidade que ela não teve de estar lá, né? E principalmente durante as enchentes também, você deve ter sentido muito isso. Tipo, era pra eu estar lá. Exato, eu tava aqui É. e eu tentei ir pra lá, só que não tinha como chegar. Exato. Ia ter Não, sido- isso que eu tô dizendo, não foi né? culpa sua não estar lá. E aí... E até se desse, não é... né? O que eu ia fazer lá pra acrescentar? Não tinha muito o que acrescentasse lá também. Sim. Mas batia meio que uma culpa, assim, um desespero, porque as pessoas estavam isoladas, minha família ficou cada um isolado numa parte, né? Então, teve todo esse processo de entender o que estava acontecendo, quais seriam as perdas, estava todo mundo bem, né? E não, tipo, todo esse caos, assim, dentro da cidade e daí das relações. Sim, e todo mundo ficou bem no Todo final mundo das ficou contas. bem, aham. As casas das famílias, da sua família. Não, tá todo mundo bem, todo mundo conseguiu se erguer e deu tudo certo, assim, no fim das contas, sabe? Mas é mais o desespero que batia mesmo, né? Tipo, ela tá ficando sem água e não vai chegar água. E aí toda a minha família, todo mundo da minha família ainda conseguiu ajudar. Então eu tive primas que foram voluntárias, Sim. conseguiram mobilizar Não algumas perderam coisas. tanto e sim ajudaram. Nossa, que ótimo, assim. Uhum. Ainda falando do que você meio que carregou da infância e adolescência, eu queria falar com você sobre questão de saúde mental, que te acompanha até hoje. Ser comediante não é uma profissão fácil, não é uma profissão que tenha uma estabilidade, e quem sofre já de saúde mental precisa de alguma estabilidade para não sofrer tanto com essa montanha-russa. E você meio que não tem isso, assim como vários outros comediantes. Como que foi para você lidar com essa questão? Como que tá sendo até hoje? Vivendo em São Paulo, e longe da família, e dentro da comédia, e auge, aí depois estagna um pouco, aí depois auge de novo. Como é que é para você? Eu acho que todo mundo que veio de família muito pobre tem um medo extremo de escassez. Tipo, eu trabalho muito isso mentalmente. Por exemplo, eu tenho que ter as coisas, né? Tudo reserva na minha geladeira. Então, se eu tenho leite, eu tenho que ter um outro leite.
Se eu tenho um queijo, eu tenho que ter mais queijo. Eu tenho hidratante, eu tenho que ter um outro hidratante. Exato. Um perfume, eu tenho que ter outro perfume. Exato, e aí você entra numa zona de comprar 2. Esses tempos, eu comprei uma base, e a base era muito boa. Eu tenho que comprar 3 dela. Aí, fiquei pensando na minha cabeça, pra que eu tenho que ter 3 dessa base? Tudo bem, pode ser que essa linha acabe, mas... Enfim, é uma coisa do tipo... Tudo você tem que ter em reserva extrema. Aí vai, sei lá, da base até a margarina. Porque então, parece que você não vai ter em algum momento. Exato, porque vai acabar. Né? Tipo, fruta. Uma coisa que eu faço muito, por exemplo, tipo, que eu... Na minha infância, essa é uma história que eu contava muito pras pessoas no podcast, rindo. E aí, eu e minha irmã, a gente se compara muito com a Phoebe de Friends. Porque a Phoebe, ela conta histórias horríveis, achando normal. E todo mundo fica chocado. Todo mundo horrorizado e ela... O que foi, gente? Exato. E eu e a minha irmã é muito Phoebe. Porque a minha irmã, ela tá no meio de médicos. Então, né? Então, são outro ambiente. Padrão de vida. Exato. E meus amigos aqui também, eles têm outro padrão de vida. Tiveram, né? Enfim, geralmente... E aí, eu conto, as pessoas ficam horrorizadas. As pessoas ficam tipo, meu Deus, mas você tá bem? E aí, eu contei uma história que, tipo... A primeira vez que eu fui comer queijo, tipo, em casa, assim, sei lá, com 12 anos. Então, eu e minha irmã... Eu rio, mas é porque a pessoa ficou triste. Eu e minha irmã, a gente fingia que tinha queijo na nossa torrada. Era uma brincadeira que a gente fazia. De fingir que tinha queijo? Na torrada. Olha, essa era o nível. Eu e minha irmã, a gente dá muita risada, porque de brincar... lembra que a gente tinha o queijinho imaginário e casca o bico. Só que as pessoas ficam tipo... Nossa, o Brasil... tá horrível, né? Então, a gente tinha essa coisa do queijo, principalmente, queijo muito caro, não tinha queijo, não tinha queijo. E aí, hoje em dia, depois de muito tempo, a minha irmã se formou em medicina e tal, e a gente tava tomando café da manhã na casa dela. E aí, tinha queijo, tinha coisa, e eu peguei meia mussarela e botei no pão. E minha irmã falou, pega uma mussarela inteira, Carol. Aí eu fiquei tipo, vai acabar a mussarela. Sabe aquela coisa de ter que economizar cada coisinha do tipo... eu vou comer uva, mas eu vou ter que comer 4 uvas, porque essa uva tem que durar. Aí eu penso, por que tem que durar? Quando acabar, eu compro outra uva. Essa coisa do queijo é muito real. Meio queijo e meio presunto. Tipo assim, pra durar mais. Não, porque tem outras pessoas também. Aí você olha e fala, não tem ninguém. Eu posso pegar 2 fatias de cada. Exato, e amanhã, tipo, e é essa coisa da escassez extrema. E aí, que balança muito um pouco a cabeça da gente. Porque depois você não sabe quando vai ter, porque a minha família era assim, tipo... Era trabalhar, né, fazer coisa pra comer a janta, era aquele ditado. Então, tinha dias que a gente comia na escola. Era bem, né, tenso. Então, a gente tinha essa cultura. Então, hoje em dia, trabalhar com isso também é uma coisa que a gente carrega muito. Acho que é uma das coisas que mais pesa, porque pra mim não tem, e também não tem ninguém pra ajudar, né, vir de família pobre e ser artista, porque não tem quem vai me apoiar financeiramente, né? Minha família tá pior que eu. Sim. Aí, então, tipo... Não tem alguém que fala assim, eu vou botar 100 mil na Carol. Hoje o aluguel é por minha conta. Exato. Não tem realmente. E eu... É assim, se vira. E outra, eu nem te aconselho aí pra essa área, porque você não vai ter sucesso. Né? É mais uma coisa do tipo. Exato. É muito difícil, então... Exato, tipo, não... E ainda pobre é orgulhoso, né? Eu já não ia pedir mesmo. Então, você vai lá e se vira. Então, toda vez que eu ser artista, passa por esses... É sempre uma... Meu Deus do céu, e o aluguel, e não sei o quê, e meus gatos, e não sei o quê. E aí eu penso assim, eu tô com 32, eu tenho que ter uma estabilidade nessa vida, meu Deus. Antes eu pensava, nossa, eu quero ter filho e tal. Hoje em dia eu tô tipo assim... Não, primeiro eu tenho que sustentar meus gatos. Tipo, as preocupações vão moldando quando você é artista. Você falou, eles têm plano de saúde e você não. Você postou outro dia, né? Meus gatos têm plano de saúde e eu não. Então, tipo, vai a saúde mental... Porque tem isso, né? Até o trabalho do psicólogo se limita quando a gente fala de dinheiro, né? De saúde mental nesse aspecto. Sim. Que é bem complicado, então... E a saúde mental também reflete muito em como a gente vê a nossa própria imagem, essa questão de estética, que eu percebo que você recebe muitos comentários, tanto positivos quanto às vezes não tão positivos, sobre a sua aparência. E como você comentou aqui, que você botou silicone na adolescência ou no início da vida adulta, então já é uma coisa de
de muitos anos que você vem fazendo intervenções estéticas e recebe comentários sobre a sua aparência. Como é que você lida com isso? Como você lidava antes e como você lida hoje? Sabe que quando eu era adolescente, eu sofria bullying, né? Muito pelo meu nariz. Ah, seu nariz, isso aqui é nariz de tomada, nariz de porco, nariz, aquelas coisas assim. Uhum. E eu era muito magrinha. E aí eu tinha um cabeção, porque eu era bem magrinha, né? E aí meu apelido no colégio era Rainha Pirulita e tal, essas coisas assim. Seu nome é Ana Carolina? Ana Carolina. Daí, é um nome bonito, né? É. Se eu tivesse começado antes, assim, eu acho que eu teria usado meu nome artístico de Ana Carolina. Uhum. Mas eu acabei usando... É que já tem uma. É, já tem, Utilizando, né? Ué, mas... Deu gado. Sim. Aí eu já tava um pouco acostumada com esses comentários, assim, né? Tipo, o corpo e tal. Só que quando eu passei por esses fluxos, eu sempre tive algumas questões estéticas. Então, tipo, eu engordava, eu emagrecia, esse efeito sanfona, sabe? De, tipo, de fazer dietas muito malucas e emagrecer muito, e depois compensar e engordar de novo. Então, e ainda, aí quando eu tava no colégio, eu falava muito, porque eu não tinha nada de peito. Então, era tipo, esqueceu nada de casa, os peitos, sabe? Aí, quando eu tinha uns 19 anos, eu trabalhava no shopping, desde os 17. Aí, tipo, quando eu fiz 20, sei lá, eu fui demitida. Então, eu tinha 3 anos de carteira assinada já. E aí, eu peguei uma boa rescisão. Falei, vou botar o silicone. Fui no meu médico lá, se eu quero botar, quero ficar. E aí, não era outro momento também, mas eu ficava tipo, ele, você quer botar 300ml? Eu, o quê? Quero botar o máximo que der, porque eu quero que vejam que eu botei silicone. Pra ver que eu não esqueci nada em casa, não. Exato, Eu trouxe. completamente. Aí eu botei, né, o silicone naquela época. Desde então, foi indo assim, tipo, eu já quis fazer várias vezes a intervenção estética no meu nariz, várias vezes desisti. Então, é muito um vai e vem, né? E aí, trabalhar com a internet, você descobre coisas em você que nem você sabia. Inseguranças que você nem tinha, às vezes, também. Exato, a galera comenta muito meus dentes, o nariz, comentam muito, que meu rosto é redondo, enfim, várias coisas que, tipo... E eu sou uma grande adepta. Caramba, comentam que você tem nariz, dentes e um rosto redondo. Exato. Então você só enxerga. Parabéns. Exato, tipo assim, não, essa... E eu, assim, eu sou uma grande fã de procedimentos estéticos, assim, tipo, eu tenho... tenho botox, né, tipo, um queixo e tal. Mas tudo que eu vou colocando são coisas que eu tento... Que eu vejo pra mim, que eu acho que eu gostaria. Assim, nem tanto do que as pessoas comentam do que eu deveria mudar, mas mais de uma maneira de como eu me enxergo, de como eu acho que eu gostaria de estar. Sim. Mas eu hoje em dia fico bem preocupada, assim, porque o nível de comentários absurdo que as pessoas falam em coisas dos outros, tipo, de estética, tipo, de vários comentários de tá grávida, tipo, a pessoa tá sentada, ou tô, sabe, em alguma posição, assim, eu fico muito preocupada mais com as pessoas jovens que estão na internet, porque hoje eu tenho 32, né? E todas as vezes que eu tô na internet, eu penso assim, eu sempre que, por que não fiquei famosa antes e tal? E aí, eu sempre penso, ainda bem que eu não fiquei famosa, né? Conhecida na internet antes. Porque eu acho que eu ia pirar. Eu acho que eu ia estar, assim, um auge do ácido hialurônico. Você não ia ter estrutura, assim, emocional pra aguentar os comentários que você recebe. Eu ia estar toda reformada. Tipo... Porque eu acho que eu não ia ter estrutura naquele momento pra lidar. Assim, sabe? Sim, eu percebo hoje que você tem bastante estrutura. Eu tenho você é terapeutizada. Exato. Você assume suas intervenções estéticas e fala, é isso aí. Daí. É porque eu sempre me achei muito. Então, apesar das inseguranças, eu sempre me achei muito. Então, desde o momento que a galera fala sobre mim, você teve muito um glow up. Mas naquele que vocês acham que não tava bom, eu tava amassando geral. Eu tava, sabe, vivendo. Como se eu fosse a mais. Pra mim não tem nenhuma diferença. Essa assim. questão de confiança também, né? A minha atitude de vida não muda nada de hoje, tipo assim, estética de 3 anos atrás. Tipo, eu sempre tive a mesma confiança. Mas, claro, as pessoas te veem de maneira diferente. Agora a confiança ganhando um pouco mais de dinheiro, amor. Exato. Agora tem, né? Uma cabeleireira. Maravilhosa, inclusive. Muito boa. Minha cabeleireira é lá de Porto Alegre. Eu tento... A maioria dos profissionais que trabalham comigo são gaúchos. Isso é uma coisa que
tipo, comecei a crescer lá. E aí eu fiz essas parcerias lá. E aí eu tento prezar pelas parcerias já feitas no momento em que eu não era nada. Porque eu Perfeita acho colocação. que são pessoas que, tipo, viram em você Uhum. um investimento na minha cabeleireira, mas meu cabelo não dava nem R$1 pra ela, tipo assim, de cliente, de nada. Aí eu ficava, Carla, que ela falava, vem fazer esse cabelo no show, se eu te ver no show com esse cabelo dos cagados, você vai ver. Eu falava, Carla, mas eu fico te atrapalhando, nem te rendo nada. Ela, um dia você vai render. Então vem aí faz esse cabelo Caraca, aqui. ela acreditou, ela tava certa. Ela tava certa. E aí, enfim, todo mundo, né, minha cara, a maioria da galera é tudo de lá. Qual que é a sua memória mais marcante de Porto Alegre? Da sua infância, adolescência? Um aniversário, um passeio, qualquer coisa do tipo. Mais marcante. Uma coisa que quando você lembra assim da infância, você fala, cara, eu queria voltar para esse dia. Ou não queria nunca voltar para esse dia. Eu acho que quando eu era emo. Porque tinha uma cena emo em todo lugar do Brasil, óbvio, né? Porque todo mundo, quando eu falo assim, tem uma cena emo em Porto Alegre, todo mundo vai dizer, ai, gaúcho, acha que só existe as coisas no Rio Grande do Sul. Não, eu sei que no Brasil inteiro. Mas tinha uma cena emo muito forte, assim, também lá. E a gente ficava, depois da aula, tipo, tinha umas praças que reuniam os emos, né? Aí tinha a Praça da Redenção. Então, tinha muitos shows de rock, né? Shows, tinha no Opinião. E seu estilo era emo? Eu era emo, tinha o cabelinho lambidinho. Isso é muito vergonhoso, né? Mas eu namorava não, tipo, eu tentava namorar um menino, porque... Como tentava? Porque eu corria atrás dele, ele meio que me rejeitava, ele me dava uns beijinhos e me rejeitava. E aí, só que depois de mais velha, agora, uns 3 anos atrás, ele veio atrás de mim, né? E eu peguei. Mas ele... Porque aqui só me faz de boba 3 vezes. Às vezes 5, 6, Exato. mas tá tudo bem. E ele era o emo, né? Da escola. E aí eu era emo. E aí eu queria muito namorar ele porque ele parecia o Di Ferreiro, sabe? Do NX0. Só que ele não parecia o Di Ferreiro do NX0, né? Mas qualquer coisa assim, qualquer semelhança tava ótimo pra tinha uma você. franja. Exato. Então... Na minha escola também tinha um emo e a gente queria também comparar com... é o Di. Era o Lucas Fresno. Exato. E quando eu lembro, então, tipo, Porto Alegre é uma lembrança marcante da minha época. Porque foi, tipo, pré-adolescência ali, né? 12, 13 anos. Eu lembro disso, a gente ficava na praça, conversando, ouvindo música, no MP3, andando de skate. Então, tinha a pista de skate lá da IAPI, que era uma pista de skate da galera emo lá, que ficava dominando, ouvindo o Charlie Brown. Esse é o momento, assim, mais marcante da... eu acho que foi uma da época que, tipo, se eu pudesse voltar, eu voltaria, assim, pra viver um dia daqueles ali, sabe? Você gostava. Nossa, eu me divertia. Eu me achava a Avril Lavigne, era ótimo. E agora, o que você tem planejado pra 2025? É especial na comédia? O que você vai fazer? Vai continuar fazendo shows? Como é que tá a sua fase profissional agora? Agora eu tô rodando com um show, né? Que ele começou com o nome Love is Magic, hoje o nome dele é Concurso de Corna. Porque... Mudou o nome do show. Mudou o nome do show, pra ele ficar mais fácil, né? Porque, na verdade, ele tinha esse nome, só que as pessoas começaram a chamar ele, assim, de Concurso de Corna, porque eu conto a minha história, e depois eu chamo as pessoas pra contar as delas, e a gente elege quem é a mais corna do show. E aí... Isso é muito bom. E aí ia por voto popular, a galera, fulano. Então quem vai no show pode só assistir e votar, né, e rir da desgraça alheia, ou pode ir lá contar também. Então a galera começou a apelidar o show de Concurso de Corna. E aí eu assumi, né, pra ele, assim, Concurso de Corna. Então eu tô rodando com esse show pelo Brasil, tô fazendo vários em São Paulo, porque em São Paulo fica mais fácil de levar meus amigos, levar pessoas que eu quero que participem, que façam parte do show. Então, eu tô rodando, fazendo isso, sim. E ficando um pouquinho mais em São Paulo. Desde que eu cheguei em São Paulo, nunca fiquei muito em São Paulo. Sempre viajei muito. Sim. E aí eu quero ficar um pouquinho mais em São Paulo, trabalhar. E tem bastante casa de show e clube de comédia aqui pra... E eu queria ser um pouco mais criadora de conteúdo online. Tipo, criadora de conteúdo no TikTok e tal. Porque eu fiz isso no início e deixei de lado, né? Fui mais... E agora eu queria
explorar esse lado também. Retomar. Tá fazendo publis, que eu vi. Agora eu tô com grandes marcas. Com as grandes marcas, apoiando a Mami. Então é uma coisa nova também, né? Tipo, Sim. ter chamada pra coisas, mas ainda tô explorando esse lado, tá sendo bem legal. Você manteve contato com seus amigos de Porto Alegre? Ou você meio que criou um novo grupo de amigos depois da vida adulta? Então, eu tenho os amigos... Porque na adolescência, como era aquela coisa meio conturbada e tal, eu não tive, tipo, não tenho grandes amizades do colégio. Eu tenho uma amiga, Bianca, que é minha amiga até hoje, que foi minha amiga na escola. E ela... É isso, a gente se vê uma vez por ano, mas é grandes amizades. E ela foi a grande amiga do colégio, minha amiga até hoje. Mas eu sou uma pessoa que aonde eu vou fazendo amigo. Porque eu não paro de falar, né? A pessoa fala comigo. Então eu tenho amigo de todas as faculdades que eu fiz, de todos os ambientes que eu participei, das lojas que eu trabalhei. Meio da comédia. Meio da comédia. Então, quando eu vou pra Porto Alegre, é um sorteio. É tipo, qual amigo eu vou ver, sabe? É tipo, vou ver quem. Com quem vou me reconectar essa noite? Exato. E aí eu decido, assim, tipo, quem são os amigos. Meus amigos mais próximos, geralmente, são os amigos que eu conheci... eu tenho amigas que ficaram comigo na vida adulta, amigos da última loja que eu trabalhei na Mormai, lá em Porto Alegre. E aí, loja de surf. Eu vendia roupa de borracha de surfista. Eu tenho um vasto conhecimento inútil sobre isso. Olha aí. Podia vender uma roupa pro Pedro Scooby, se ele quisesse. Exato. Mas eu sei alguma coisa sobre surf? Não. Mas as roupas você manja. Sei. Tem essa galera que foi muito unida comigo. Tipo, foi uma equipe muito unida. Então eu tenho esses amigos, assim, que eu vou sorteando, vendo quem eu vou ver, quem eu não vou ver. Mas eu sigo com todos. E claro, fiz os amigos aqui em São Paulo também. E vou fazendo, porque daí, todo lugar que você vai, né? As cidades que eu já fiz show mais de 2, 3 vezes, eu já tenho amigos também. A gente vai... É verdade. A gente falou pouco sobre relacionamentos na sua vida, né? Desde dali da adolescência. É verdade, a gente não falou de relacionamento. É verdade, a gente não falou como que... O jeito que você se relacionava, sei lá, na adolescência... Como isso refletiu na Carol de hoje, ou se hoje você é uma mulher que busca coisas totalmente diferentes, até a questão da sua sexualidade, como é que isso foi explorado, se você quiser falar. Quando eu era mais jovem, eu sempre fui muito romântica, idealista. Emocionada. De escrever poemas, de escrever cartinhas, o fulano, eu amo fulano. E levava cartinha e não sei o que. E aí eu nunca tive um grande namorado na escola. Porque, não, né? Eu não era uma bonita. Mas no terceiro ano eu tive um lancezinho. Mas aí ele me deixou, começou a namorar uma menina de fora, assim. E aí Mas ele é meu amigo até hoje, assim. Às vezes ele me fala, tá bonita. Né? Me largou no terceiro ano. Aí ele sempre manda, Carol, esse é o maior arrependimento da minha vida. Agora não adianta. Não, a gente já ficou depois da vida adulta. Ele é meu amigo! Você pisou na Carol? Calma, você ainda tem 5 chances. Exato, então eu vou te dar mais 10. Mas sempre foi muito assim, eu me apaixonava muito, idealizava aquilo e não sei o que, e ficava e não era. E sempre tive relações muito, muito intensas, assim, sempre fui muito... Você é o amor da minha vida. Uma coisa meio de adolescente também, né? Tem isso. Mas eu levei muito isso pra vida adulta. Até... Aí que mora o perigo. Exato. Até ter que começar a fazer uma terapia. Falar, olha, galera, acho que a gente vai ter que... E aí, mas eu também, ao mesmo tempo, quando eu entrei, tipo, na vida adulta ali, que eu teve adolescente na vida adulta, eu era tipo, nunca vou casar na minha vida. Deus me livre de casar. E aí foi nessa época que eu me descobri bi, assim. Eu me descobri bi porque eu comecei a conviver com amigas que eram bi, que eram lésbicas e tal, na vida mais adulta, porque no colégio era uma coisa meio, fulano é lésbica, né, nos anos 90, aquela coisa. E aí foi quando eu comecei a pensar nisso e a me permitir, não que eu não pensasse, mas já comecei a me permitir, tipo, é normal, né, as pessoas namoram, tem vida normal e tal. Aí eu vivi um ano de descobertas, fiquei com muita gente, conheci muita gente. E aí eu tive um relacionamento de 5 anos, né, com uma mulher. E aí, só que a minha família nunca teve bons exemplos familiares, né, de relacionamento. Então a gente carrega um pouco disso, assim. Então eu carregava aquele que a gente brinca, o daddy issues, né. E a gente carrega, então a gente vai colocando nas relações coisas que são tóxicas
mas que pra gente era normal, porque era referência pra mim, né, no caso. Uhum. Então, você, não, isso, né, e até você vê, não, isso não é normal, isso é um comportamento ruim. Então, eu tive sempre relacionamentos, assim, Meio conturbados. meio manchados por uma expectativa, por uma coisa que eu achava que era normal e não era. Uhum. Então, aí, mesmo com homens e mulheres, assim, sabe? Então, tipo, meio que carreguei um pouco essa... até entrar na terapia e tal. O que ainda não impede de entrar em relações malucas, né? Que eu faço Sim. isso sempre. Mas eu ainda tenho lido em terapia com essa expectativa romântica do grande amor. Sim. Eu Ou ainda... pelo menos de ter um relacionamento normal. Pode ser, né? Pode ser, né? Podia ser, né? É que essa expectativa do amor romântico impede você ter um relacionamento normal. Sim. Porque você acha que as coisas vão ser muito grandiosas. E geralmente o grandioso é o tóxico, né? Que é aquela briga e volta, desculpa aí, né? Mas eu já tô bem mais tranquila, assim. Tipo, hoje em dia eu consigo ter relações de ficância normal, né? Tipo, consigo trabalhar mais esse aspecto. Agora eu tô bem sabática. Você tá na sua era clean. Exato. Né? Agora eu tô bem terapeutizada. Comunico a você que não estará dando a nossa relação. Isso a gente tá falando em abril de 2025, tá, pessoal? Exato. Pode ser que mude. Com certeza. Daqui a pouco eu volto pra algum ex-ficante e assim a gente vai indo. Exato. Porque ela falou que não ia voltar. Exato. Não vou. Mas ela precisa fazer shows, né, pessoal? Uma menina comentou assim no meu vídeo. Nossa, mas essa menina não faz terapia. É porque é o do Twitter, né? Que viralizou no Twitter o vídeo. Isso. Você fez um vídeo falando das coisas de uma relação tóxica que você aceitou por muito tempo. Isso, tipo, né? Coisas que a pessoa fez pra mim e eu ainda fiquei na relação. E aí, assim, pra minha surpresa, as pessoas acharam que eu tava errada em vez da pessoa. Uhum. Tipo, se ela errou com você uma vez, tudo bem, agora errou duas, a culpa é sua. Tipo, gente, que parâmetro. Você também colocou post-it no carro dela. Gente, se declarou errado. Você também quer comprar flor? Nada a ver, né? Nada. E aí as pessoas comentando. Uma menina mandou assim, essa menina faz terapia e tal. Aí uma menina comentou assim, deixa ela tem que fazer o show dela. Eu vi esse tweet. Gente, deixa a diva, ela precisa fazer os shows dela. Acho muito engraçado. Mas é isso, né? O que seria a Taylor Swift sem os relacionamentos? Exato. Teria álbum da Taylor mais. Exato. E agora ela tá no relacionamento. Se a Taylor Swift tá no relacionamento feliz, estável e saudável, quem sou eu pra não ter? Exato. Né? Mas as histórias dos piores relacionamentos você encontra nos shows da Carol, que estão no Instagram dela. Deixa o seu Instagram. Exato, meu arroba é soucaroldelgado, tanto no TikTok, no Instagram, no YouTube, em todos os redes. As datas estão todas lá. Isso, né? aí lá na minha bio tem todas as datas dos shows e nos meus destaques também tem as agendas. Carol, obrigada por você ter vindo ao Vênus Origens. Obrigada pelo convite, eu conhecer amei. mais da sua história. A gente não tinha feito essa conversa ainda, viu? né? A gente só... É que nem quando você vai na terapia, psicóloga quer falar da sua mãe, você fala, não, eu quero falar do meu ficante que me deu ghost. Eu preciso falar de uma coisa agora. Né? A gente já conversou horas, só que só sobre coisas que estão acontecendo recentemente. Exato. Que não são poucas, né, minha amiga? Isso que acontecem muitas coisas. A vida, o show tem que continuar. Exato. Né? Então sigam a Carol em todas as redes sociais. Você que ficou até aqui, já se inscreve aqui no canal do Vênus, porque teremos muitas novidades. Sigam a gente no Instagram, @ovenuspodcast, e eu sou @Yas Yassine. Um beijo e até o próximo episódio.